Por que você está tão ansioso? E se sua ansiedade fosse o preço de fugir da liberdade? O que aconteceria se você a enfrentasse de frente? Se essas perguntas incomodam, é porque a resposta não é simples. Sartre nos confronta com a ideia de que nossa angústia vem do nosso maior privilégio, a liberdade. Mas o que isso significa para você? Você está vivendo ou apenas buscando alívio? O que está prestes a descobrir pode ser exatamente o que faltava para encarar essa verdade. A vida começa quando enfrentamos o que nos atormenta. Desde sempre, a filosofia tenta decifrar a condição humana, como um arquivo infinito sobre nossas inquietações, aquelas que surgem simplesmente porque existimos. Mas eis a questão: por que alguns enfrentam crises existenciais enquanto outros parecem imunes? Como é possível sentir um vazio mesmo tendo tudo para viver confortavelmente? E mais intrigante, por que insistimos em negar nossa responsabilidade sobre nossas próprias escolhas? No século XX, o filósofo francês Jean-Paul Sartre mergulhou nesses dilemas e nos deixou reflexões que ecoam até hoje. Em sua obra monumental, O Ser e o Nada, e conferências como O Existencialismo é um Humanismo, ele analisa essa inquietação que pode nos atingir a qualquer momento. Sartre nos desafia a pensar sobre o que significa estar livre das armadilhas da vida, da autenticidade e, acima de tudo, do conceito de má-fé, quando mentimos para nós mesmos para evitar as consequências da liberdade. Mas calma, antes de continuar, um aviso. Vou simplificar muitas coisas. O Ser e o Nada tem mais de 1000 páginas e seria impossível cobrir tudo aqui. Meu objetivo é abrir uma porta para as ideias de Sartre, para questionarmos o que faz sentido e o que podemos deixar de lado. Se está pronto para essa jornada filosófica, vamos explorar o conceito central de sua teoria, a liberdade. E acredite, ela é muito mais pesada do que parece. Sartre nos presenteia com uma frase aparentemente simples, mas carregada de significado. Estamos condenados a ser livres. Por um lado, soa libertador, por outro, carrega um peso quase insuportável. E é exatamente isso que ele quer dizer. Não se trata de escolher entre chocolate ou baunilha, mas de algo muito mais profundo, uma liberdade que implica responsabilidade. Para Sartre, a liberdade não é só um dom, ela também traz um vazio, uma incompletude que nos inquieta constantemente. A condição humana é marcada por esse nada, mas quando ele fala de nada, não é um vazio literal, e sim uma ausência de plenitude. Pense em um objeto inanimado. Uma pedra é apenas uma pedra. Ela não deseja mudar, não sente angústia, simplesmente existe. Sartre chama isso de ser em si. Objetos têm uma paz que nós, humanos, jamais teremos. Somos diferentes. Sartre nos classifica como seres para si, porque temos consciência de nós mesmos e do que nos falta. Somos capazes de imaginar o que poderíamos ser, o que deveríamos fazer, e essa consciência nos dá poder de escolha, mas também nos coloca diante do abismo, o contraste entre o que somos e o que poderíamos ser. Esse abismo é o nada de Sartre, o espaço entre a realidade e nossas projeções para o futuro. E é aí que surge nossa angústia. Ser livres para imaginar e agir também significa ser responsáveis por nossas escolhas. Essa liberdade gera vertigem, porque nos expõe à incerteza e ao peso das consequências. A filosofia de Sartre não oferece um manual de como lidar com esse vazio, nem conselhos práticos. Mas essa é justamente a mensagem. Precisamos aceitar a incerteza, abraçar a incompletude e transformar esse nada em impulso para criar, decidir e talvez encontrar sentido. O vazio pode ser desconfortável, mas é nele que a vida acontece. E também é o que nos permite nos reinventar sem parar. Até aí, tudo certo. É nesse ponto que Sartre avança, pegando emprestada a ideia da angústia de Kierkegaard para expandir sua filosofia. Kierkegaard diferencia medo e angústia. O medo lida com ameaças externas, enquanto a angústia nasce dessa inquietação interna. Ela surge quando percebemos o que podemos fazer, as escolhas que temos. É a vertigem da liberdade. E é aí que Sartre solta sua famosa frase: estamos condenados a ser livres. Tanto ele quanto Kierkegaard chegam à mesma conclusão inquietante. Dentro de nós, nada nos impede de tomar qualquer decisão.
mesmo as mais autodestrutivas. Para ilustrar, Sartre descreve alguém caminhando na beira de um penhasco. Nesse cenário, duas emoções surgem juntas. O medo é aquele aperto no estômago ao imaginar um tropeço, um escorregão ou um empurrão. A solução parece óbvia. Cuidado onde pisa, atenção ao ambiente. Mas a segunda emoção, essa é mais traiçoeira. É a angústia que vem com a terrível percepção. E se eu quiser pular? A mente então brinca com essa ideia, inventa razões, desperta tentações que nem sabíamos ter. Aqui Sartre toca o ponto crucial. A ansiedade é um lembrete incômodo. Ela nos lembra que somos totalmente livres e que a liberdade traz um fardo, uma responsabilidade imensa por cada decisão que tomamos. Não há como fugir das escolhas que fazemos no piloto automático. Sim, até elas foram decisões conscientes, mesmo que finjamos que não. É parecido com os pensamentos intrusivos que algumas pessoas com toque descrevem. Ideias impensáveis, como chutar uma cadeira ou ferir alguém. Momentos assim nos revelam algo perturbador. Somos capazes de ir contra tudo o que acreditamos. Sartre chama isso de angústia diante do futuro, o vislumbre do abismo das nossas possibilidades. Mas há também a angústia do passado. Não é exatamente arrependimento, é algo mais profundo. É a consciência de quão frágeis são todas as promessas que fazemos, seja de agir de um certo modo ou de evitar certas atitudes. Ele cita as cartas de Dostoiévski, que vivia jurando abandonar o jogo. Mas a cada promessa percebia que, no fundo, nada realmente o impedia de quebrá-la. Diante do espelho, ele se via outra vez, encarando o vazio de suas próprias decisões. No fim, aquelas promessas não passavam de palavras levadas pelo vento, sem real poder, a menos que fossem sustentadas por ações no agora. A liberdade de escolha é tanto um dom quanto um peso. Você não acredita que pode planejar tudo com a garantia de que será definitivo? Aquele aperto no peito que sentimos sobre o passado ou o futuro está ligado ao fato de que, mesmo assumindo compromissos e princípios, nada nos prende. A qualquer instante podemos reconsiderar, mudar de rota, romper nossas próprias regras. E sejamos sinceros, isso assusta. Afinal, a liberdade em sua essência exige renovação contínua. Não basta definir valores e segui-los como se fossem imutáveis, é necessário revisitá-los, reafirmá-los e, às vezes, reinventá-los. Não é difícil entender por que isso gera tanta ansiedade. A ideia de ser totalmente livre, sem limites que restringam nossas escolhas, pode ser sufocante. Nietzsche captou bem isso ao falar sobre a morte de Deus. Ao retirar uma ordem divina ou um destino pré-determinado, ficamos sós com o peso absoluto de nossas decisões. Não há um manual fixo nem um caminho certo. Somos lançados num mundo vasto e incerto, onde temos liberdade para agir, mas também para errar grandiosamente. Essa liberdade total é tanto um privilégio quanto uma carga imensa. Como Nietzsche disse, é uma chance, mas também um fardo. Pois não somos apenas responsáveis por nossos atos, somos os criadores dos princípios que os guiam. Não há ninguém para culpar, nenhuma estrutura universal para nos absolver. Apenas nós tentando encontrar direção em meio ao caos, enfrentando o julgamento externo e, talvez o pior, o nosso próprio. O dilema se agrava ao percebermos que essa liberdade permite escolhas destrutivas ou moralmente duvidosas. Isso explica por que pensadores como Schopenhauer e Dostoiévski refletiram tanto sobre o impacto do declínio religioso. Sem crenças fixas, nos deparamos com um abismo de possibilidades, muitas delas aterrorizantes. Curiosamente, é nos momentos de maior tranquilidade que a consciência da liberdade se intensifica. Quando estamos focados em sobreviver ou imersos em algo que exige toda a nossa atenção, esquecemos momentaneamente esse peso. Mas, ao atingir estabilidade, essa questão ressurge como uma sombra que nunca se dissipa. No fim, talvez o verdadeiro desafio seja aceitar essa liberdade sem se deixar paralisar pelo medo de errar. Pois é justamente esse poder de escolha que nos permite, dia após dia, construir a vida que queremos. Você já refletiu sobre o peso da liberdade? Essa angústia surge quando percebemos a dimensão da responsabilidade em cada decisão. Se é algo tão esmagador,
Por que não nos sentimos todos imobilizados por isso? Sartre propôs uma explicação interessante. Algumas pessoas sentem essa angústia de forma intensa, mas a maioria encontra formas de evitá-la. Uma dessas formas, talvez a mais intrigante, é o que ele chama de má-fé. Pense nisso. Quantas vezes você já quis escapar de si mesmo? Trocar essa liberdade avassaladora por algo mais simples, que não exigisse tanto pensar? Talvez se tornar uma pedra, um cachorro, ou ao menos alguém com uma identidade fixa e imutável. Isso não aliviaria um peso dos seus ombros? A verdade é que, em tempos de crise, essa questão se torna ainda mais evidente, como na fase em que você já não é jovem e tenta encontrar seu lugar no mundo, ou quando os filhos saem de casa e sua rotina perde sentido. Nesses momentos, a autonomia que tanto valorizamos pode parecer um fardo insuportável, mas ao invés de encará-la, muitas vezes nos iludimos. E é aí que entra a má-fé. Sartre define esse conceito como um tipo de auto-engano, mas não no sentido comum de mentir para si mesmo sobre algo simples. É mais profundo. Trata-se de negar a própria liberdade, como se fosse possível fugir da responsabilidade que ela implica. Parece abstrato, não é? Mas, como ele explica, isso fica mais claro com exemplos da vida real. Todos nós assumimos papéis. Pense num garçom, por exemplo. Ele sorri, é atencioso, recomenda pratos e conhece o cardápio. Tudo isso é quase uma atuação, um desempenho bem treinado que faz parte de seu trabalho. Isso não quer dizer que ele esteja vivendo de má fé. Se ele tem plena consciência de que está representando esse papel porque escolheu fazê-lo, não há problema. O problema surge quando ele começa a acreditar que é apenas aquilo, como se sua identidade estivesse inteiramente reduzida à função de garçom. Nesse momento, ele se engana ao tentar se limitar a algo fixo e seguro, negando a liberdade de ser muito mais do que isso. No fundo, má-fé é uma tentativa de fugir da verdade desconfortável de que somos livres para decidir quem somos a todo instante. Como Sartre sugeriu, aceitar essa liberdade pode ser difícil, mas é a única maneira de viver de forma plena. Então, da próxima vez que você se esconder atrás de um papel, vale se perguntar: estou sendo sincero comigo mesmo ou fugindo da responsabilidade de ser livre? Sartre tinha uma visão fascinante sobre como as pessoas se definem. Ele acreditava que a má-fé ocorre quando alguém decide que sua identidade é algo fixo e imutável. Pegue o exemplo do garçom que começa a crer que é um garçom, não apenas alguém que trabalha como garçom, mas que essa é sua essência e única possibilidade. Para Sartre, isso é má-fé. É um tipo de crença porque exige um salto para aceitar essa identidade como uma verdade absoluta, mas é má porque, segundo ele, essa crença é ilusória. Pior ainda, representa a negação da liberdade de se reinventar. No cerne disso está o desejo humano de ser algo definitivo, sem mais decisões a tomar. Sejamos sinceros. Quem nunca sentiu vontade de escapar do cansaço de decidir o tempo todo? Essa busca por uma identidade fixa até lembra algumas ideias do budismo sobre desapego, mas Sartre a vê de outro jeito. Para ele, o centro da má-fé é a recusa em aceitar a responsabilidade que vem com a liberdade. Você se lembra da famosa frase do tio Ben em Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sartre diria que o mesmo se aplica aqui. A angústia que carregamos, segundo ele, vem exatamente do peso de saber que nossas escolhas são nossas, assim como as consequências. É como se estivéssemos em um jogo coletivo, onde todos tentam culpar o outro, esquecendo que cada um escolheu estar ali. Para quem gosta de filosofias mais profundas, isso faz sentido mesmo em um universo determinista, onde a liberdade pode ser interpretada de forma compatibilista. Não vou entrar nesses detalhes agora, ou fugiremos do foco. A questão é, ao se ver apenas como garçom, essa pessoa abre mão da própria autonomia, aliviando o peso da liberdade. Sartre diria que isso é fugir da responsabilidade, escondendo-se em um papel social. Mas aqui surge um ponto interessante. A solução não é simplesmente ser você mesmo. Parece simples, certo? Só que, para Sartre, essa ideia pode ser outra armadilha. A afirmação "eu sou assim e pronto" pode se tornar uma nova forma de má-fé,
porque ainda estamos nos limitando a uma definição rígida e fechada, e é aqui que as coisas ficam realmente instigantes. Quantas vezes já ouvimos ou dissemos, eu sou assim, não tem jeito. Parece libertador, mas no fundo, será que não é só mais uma forma de fugir da liberdade e do peso que ela carrega? Já reparou como às vezes justificamos nossas ações dizendo, sou explosivo, não dá para mudar, ou fui criado assim? É como se quiséssemos cristalizar nossa personalidade com a ideia de um eu verdadeiro, algo inquestionável, que os outros devem aceitar. Parece convincente, certo? Mas será que faz sentido? Se Sartre estivesse aqui, provavelmente nos repreenderia por cair nessa armadilha. E sabe por quê? Porque para ele, acreditar que temos um eu verdadeiro fixo é um grande auto-engano. Ele via isso como uma fé, uma forma de nos convencer de que não temos escolha, que simplesmente somos assim. No fundo, é algo confortável, não é? Como se nos dessemos permissão para viver dentro de um papel predefinido, fingindo que não estamos fazendo escolhas. Só que esse conforto tem um preço, abrir mão da liberdade de ser algo mais. Agora pense comigo, quantas vezes você já ouviu, ou até mesmo disse, algo como, é só quem eu sou? Parece inofensivo, mas pode ser uma maneira sutil de fugir da responsabilidade. É como se estivéssemos dizendo que nossos comportamentos estão fora do nosso controle, que fazem parte de uma essência imutável. Sartre, no entanto, via isso como uma prisão, uma forma de nos reduzir a uma caricatura de nós mesmos. Ele acreditava que insistir nessa ideia de uma autenticidade fixa nos impede de abraçar quem realmente somos, seres em constante transformação. E é aí que a coisa fica interessante. Sartre argumentava que nossa liberdade não é só um presente, mas também um fardo, um que nos obriga a encarar a vida de frente e assumir total responsabilidade por nossas escolhas. Assustador, não? No fim das contas, tomar as rédeas significa aceitar que erros e fracassos também são nossos, mas ao mesmo tempo é libertador. É a oportunidade de moldar nossas vidas com base em decisões conscientes, em vez de nos escondermos atrás de desculpas como eu sou assim e pronto. Viver desse jeito não é fácil, exige coragem para encarar riscos e aceitar que as coisas nem sempre sairão como planejamos. Às vezes pode até acabar mal. Mas Sartre acreditava que a alternativa era ainda pior. Uma existência presa ao conformismo. Aquela impressão de que algo está fora do lugar, como se estivéssemos distantes de nós mesmos. É o desconforto de olhar para trás e notar que passamos a vida encenando um papel que nem compreendemos. Lembramos de Ivan Illich, de Tolstói. Ele é o exemplo ideal disso. Seguiu um roteiro social apenas para no fim perceber que tudo era uma ilusão. A grande questão é, estamos realmente vivendo ou apenas nos agarrando à ideia de quem achamos que somos? Pois no fim, a autenticidade que tanto buscamos pode não estar em nos descobrir, mas em nos construir, um dia após o outro. Sartre teria razão? Viver sem autenticidade é mesmo tão ruim? Ele defende que a angústia é o preço a pagar por uma vida genuína. Mas será que realmente queremos tanto controle sobre nossa própria existência? A ideia parece tentadora, claro, mas é tão desejável assim? Muitos aceitam isso como uma verdade absoluta nos debates existenciais, mas talvez valha a reflexão. Afinal, nem tudo que parece solução é de fato o melhor caminho. Quero saber sua opinião. Até aqui, tudo isso soa um pouco intenso, né? Mas calma, estamos falando do nosso próprio eu. As coisas ficam ainda mais intrigantes e complicadas quando envolvemos outras pessoas. O caos das relações humanas traz desafios que podem nos fortalecer ou nos desestabilizar. Se busca uma frase certeira sobre a natureza humana, Montaigne é uma ótima escolha. Em seus ensaios, ele nos presenteia com joias como esta. Não há nada tão sociável e tão antissocial quanto o homem. Brilhante, ele não apenas teorizou, mas sentiu na pele como a solidão e a convivência moldam nossa essência. Montaigne preferia o isolamento, mas reconhecia o impacto dos outros em nossa consciência. Na filosofia antiga, esse tema era central. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto sempre refletiram sobre o peso das opiniões alheias. Esses pensadores viveram em tempos bem mais difíceis que os nossos,
mas também lidavam com o julgamento dos outros. E nem precisamos ir tão longe na história. Veja Franz Kafka. Sua obra carrega essa angústia, essa preocupação com a forma como seria percebido. Isso nos leva a uma questão essencial. Por que é tão difícil lidar com o olhar alheio? Sartre tem uma explicação interessante. Para ele, nossa identidade não é algo exclusivamente interno, mas profundamente influenciado pelos outros. A interação social não só nos revela, como também nos molda. Sartre vê o outro como um espelho, uma peça essencial da experiência humana. A vida autêntica que ele propõe exige coragem para aceitar essa dinâmica, admitir que não somos ilhas e que nossa essência também nasce nas relações. A pergunta que fica é: até onde estamos dispostos a aceitar essa verdade? Já teve aquele momento em que estava completamente à vontade, fazendo algo que gosta, e de repente sentiu que estava sendo observado? É curioso como isso muda tudo em um instante. O que era uma experiência simples e prazerosa se torna um incômodo. Você percebe que, assim como observa o mundo, também é observado, avaliado, talvez até julgado. E não é só um pensamento passageiro, mas uma sensação que te invade por inteiro. Sartre descreveu isso como um tipo de vergonha, uma reação imediata ao perceber que somos objetos sob o olhar do outro. Lembro bem da primeira vez que senti isso. Eu era mais novo e estava sozinho em casa. Adorava cantar, embora minha voz não fosse nada especial. Fazia isso sem preocupação, até que um dia percebi que a janela estava aberta. Foi um choque. Talvez os vizinhos estivessem ouvindo. O que antes era uma simples diversão virou um enorme constrangimento. A vergonha me tomou de assalto porque, sem querer, comecei a me ver pelos olhos dos outros. Minha própria voz, que antes não me incomodava, de repente pareceu um desastre completo. Sartre e depois Jacques Lacan exploraram bastante esse sentimento. Para eles, boa parte da forma como nos enxergamos depende de como imaginamos que os outros nos veem. É difícil, quase impossível, nos percebermos como gentis, talentosos, inteligentes ou corajosos sem alguma validação externa. Mesmo hoje, quando erro publicamente, como em um vídeo, sinto na pele que escrever uma correção nos comentários, por exemplo, não é só um ato técnico, mas um lembrete desconfortável do fracasso. Imagino os outros pensando: eu não sabia disso na época. Minha autoimagem é moldada pela forma como penso que me veem, e é aí que Sartre nos faz refletir. Podemos confiar cegamente em nós mesmos e ter amor próprio incondicional sem, de alguma forma, buscar essa confirmação nos outros? Muitos dizem que sim, mas para Sartre, a independência emocional total é mais uma ilusão do que algo viável. Carl Rogers, psicólogo contemporâneo, foi além, argumentando que a maneira como fomos tratados na infância tem enorme impacto nisso. Crianças que sentiram amor e aceitação desenvolvem melhor uma autoimagem positiva, que no fundo reflete o olhar cuidadoso e validador dos outros. Sob essa ótica, talvez essa vulnerabilidade ao sermos observados não seja um problema, mas sim outra camada da nossa humanidade, prova de que estamos conectados e moldados pelas relações que construímos. Aceitar isso, com suas dores e nuances, pode ser libertador. Quando exploramos o existencialismo, especialmente sob a lente de Sartre, percebemos que suas ideias vão além da filosofia, alcançando a psicologia e até práticas terapêuticas, levantando questões profundas. E ao contrário do que seu avô pode ter dito numa conversa qualquer, o existencialismo está longe de ser perda de tempo. Sartre nos apresenta um dilema intrigante. Por um lado, o olhar do outro pode despertar vergonha, uma autoconsciência incômoda, quase como se estivéssemos sendo despidos de nossas ilusões. É o que ele chama de olhar. Por outro lado, esse mesmo olhar externo muitas vezes nos ajuda a validar quem somos. Sem ele, podemos cair num vazio existencial doloroso. Afinal, quem somos sem o reconhecimento dos outros? Essa dinâmica ganha vida em Entre Quatro Paredes, onde Sartre mostra como a falta de validação pode se tornar uma angústia insuportável. Somos forçados a encarar a terrível possibilidade de estarmos enganados sobre quem pensamos ser. E pior,
Talvez sejamos os últimos a perceber isso. Nesse cenário, vergonha e insegurança não são meros sentimentos, mas quase inevitabilidades. O ponto central é que, embora sejamos livres para agir e moldar nossas vidas, grande parte do que chamamos de eu não está sob nosso controle direto. Gostemos ou não, depende de como os outros nos percebem. No fundo, sabemos disso. Não adianta me proclamar corajoso se ninguém confirma esse valor. Precisamos do reflexo dos outros para validar nossas crenças sobre nós mesmos. E quando se trata de características interpessoais, como gentileza ou atração, isso se torna ainda mais evidente, pois a verdade dessas qualidades só existe aos olhos dos outros. Aqui está a trágica ironia que Sartre destaca. Não podemos viver sem os outros, mas também não é fácil viver com eles. O risco é tentar escapar dessa tensão. Vemos as pessoas como uma mistura de sujeitos e objetos, mas há um caminho possível. Reconhecer essa dinâmica, aceitar nossa vulnerabilidade ao olhar dos outros e, ainda assim, escolher agir com autenticidade. Não é simples, mas talvez seja a forma mais humana de viver. Às vezes é tentador simplificar as pessoas ao nosso redor, colocá-las em rótulos confortáveis ou reduzi-las a uma imagem mental fixa. Mas essa imagem, por mais nítida que pareça, é enganosa. Ela só parece completa porque ignoramos algo essencial: a consciência e a autonomia que fazem delas seres humanos plenos. Quando transformamos alguém em um objeto, perdemos de vista a complexidade da sua existência, e isso nunca acaba bem, nem para nós, nem para eles. Jean-Paul Sartre, o filósofo das liberdades e das angústias que as acompanham, tem um ponto crucial ao falar sobre se relacionar autenticamente com os outros. Não se trata apenas de ser você mesmo de forma simplista. Autenticidade, nesse contexto, é um compromisso profundo, e sim, um pouco assustador. Trata-se de encarar o receio do julgamento e resistir à tentação de reduzir o outro a algo previsível ou, pior, insignificante. Em vez disso, é um chamado para reconhecer a autonomia do outro e permitir que ele também perceba a sua. Encontrá-la não é um caminho confortável, mas profundamente humano. Se você conhece a ideia do eu e tu de Martin Buber, verá ecos aqui. Sartre descreve um tipo de conexão que exige vulnerabilidade genuína, essa coragem de se expor ao risco de ser mal compreendido ou até rejeitado, pois no fundo é disso que se trata. Somos julgados o tempo todo, e isso é inevitável. Mas para Sartre, tentar fugir desse julgamento, fingir que não precisamos do olhar ou da validação dos outros, pode ser ainda mais prejudicial. É como negar a si mesmo a chance de ser visto como um ser humano completo e impedir que o outro também o seja. E aí está o ponto de virada. Sartre não é apenas o cronista das crises existenciais e da angústia inerente. Ele também enxerga uma centelha de otimismo na condição humana. Para ele, ser humano é estar sempre em construção, um projeto contínuo. Muitas vezes desejamos alcançar um estado final, onde todas as questões sejam respondidas e todas as decisões estejam tomadas. Mas pense bem, se esse momento chegasse, o que sobraria? Segundo Sartre, alcançar essa plenitude seria o mesmo que se tornar um objeto estático, fixo, sem novas possibilidades. Em outras palavras, seria como estar morto. A beleza da vida, segundo Sartre, está justamente no fato de que nunca estamos completos. Sempre haverá novas escolhas, novas ações e novas formas de conexão. E sim, isso significa enfrentar julgamentos e assumir responsabilidades, mas também é o que nos mantém vivos, em todos os sentidos da palavra. Curiosamente, muitas tradições religiosas refletem esse desejo humano por um estado final, uma espécie de plenitude, mas sem abrir mão do controle sobre as decisões. Pense na visão de paraíso de Clive Staples Lewis. Ele o descreve como um lugar onde nos unimos a Deus de forma definitiva e imutável, quase nos tornando plenos em si mesmos. Mas Lewis insiste que nossa consciência e liberdade permanecem. Essa ideia de servos tornando-se filhos reflete uma visão espiritual e otimista desse equilíbrio. Sartre, no entanto, joga em outro campo. Como ateu, ele não pode recorrer a explicações metafísicas para resolver o dilema.
Para ele, buscar uma conclusão definitiva é uma contradição. Desejar um fim é, ao mesmo tempo, aceitar tornar-se algo fixo, um mero objeto. O que Sartre propõe, ao contrário, é que estamos sempre em construção, um processo contínuo, nunca um produto acabado. Ele desenvolve essa ideia no livro O Existencialismo é um Humanismo, e um dos exemplos mais marcantes é o dilema de um jovem que o procura em busca de orientação. Esse estudante enfrentava uma escolha sem resposta fácil. Queria se juntar à resistência francesa durante a ocupação, mas sabia que isso destruiria sua mãe, que dependia dele emocionalmente e não tinha mais ninguém. Ficar significava garantir sua felicidade. Partir era arriscar tudo por uma causa maior, sem garantia de sucesso. E o que Sartre diz? Que nesse caso não há bem ou mal absolutos. O jovem teria que decidir por si mesmo que valor queria criar e seguir. Se escolhesse lutar, assumiria o risco de buscar um bem maior, porém incerto. Se decidisse ficar, seria um ato menor de bondade, mas certo. O peso da decisão era insuportável. Mas aí está a questão. A escolha que ele faz não apenas resolve o dilema, mas define quem ele é e no que acredita. Para Sartre, isso é liberdade, um fardo e, ao mesmo tempo, uma chance de moldar a própria essência. Esse ponto pode soar assustador. Afinal, se somos resultado de nossas escolhas, cada decisão parece carregar uma responsabilidade imensa, mas, ao mesmo tempo, é libertador. Significa que não estamos presos a um destino pré-definido por forças externas. Somos os arquitetos de nossa identidade. Sartre contrapõe isso ao que chama de espírito de seriedade. A crença de que nascemos com um propósito já determinado por Deus ou alguma ordem universal. Essa visão pode parecer reconfortante, mas para ele também nos aprisiona. Aceitar um propósito fixo é abrir mão da chance de criar algo único, algo que dá sentido à vida porque decidimos que ela tem. No fundo, Sartre nos convida a aceitar a incerteza. Ele sugere que, longe de ser uma maldição, estar sempre em construção é o que nos torna realmente humanos. Não temos um roteiro a seguir, e essa é nossa maior liberdade. A ideia de Sartre é profunda e perturbadora. Quando nos deixamos levar pela má-fé, nos reduzimos ao nível de objetos. É como se aceitássemos um destino pré-determinado, como uma ferramenta ou uma máquina. Mas, ironicamente, o que torna a existência humana desafiadora é também o que a preenche de possibilidades. Liberdade. Sartre insiste que, em vez de fugir dela, devemos enfrentá-la de frente. Mesmo que isso nos exponha à angústia das escolhas, só assim podemos nos tornar os verdadeiros autores de nossas vidas. Não porque controlamos cada detalhe, mas porque decidimos os valores que nos guiarão. Isso, porém, exige coragem e honestidade. É um convite a olhar para dentro e se perguntar: que tipo de vida quero construir? Quais valores realmente importam para mim? E, além de refletir, devemos agir, porque as ideias não transformam o mundo por si mesmas. Essa abordagem de Sartre, mais pé no chão do que a de pensadores como Nietzsche, tem um charme especial por ser possível. Embora difícil, ela nos pede para abandonar o desejo de escapar da liberdade, esse impulso de querer que alguém ou algo decida por nós. Sartre chama isso de reflexão purificadora, embora nunca tenha explicado exatamente o que significa. Talvez seja um exercício contínuo de lembrar que somos radicalmente livres. E então surge a questão que não pode ser evitada. Qual é o lado positivo de toda essa história? Afinal, ser jogado em um mundo sem manual de instruções pode parecer opressivo, mas Sartre vê nisso uma oportunidade única. Se não há regras absolutas, também não há limites rígidos. Cada escolha que fazemos é inteiramente nossa e, com ela, vem a chance de criar algo novo. Genuíno. Não somos definidos pelas expectativas sociais, pelas circunstâncias em que nascemos ou pelas doutrinas que nos foram ensinadas. Somos ao mesmo tempo condenados e livres. E embora essa condenação possa soar pesada, traz consigo um poder transformador. É aqui que a visão de Sartre se torna profundamente humanista. Tira o controle sobre os grandes dilemas da vida das mãos de Deus ou de qualquer poder superior e o devolve à humanidade.
Não a indivíduos excepcionais como em Nietzsche, mas a todos nós coletivamente. Claro, há uma carga emocional nisso. A liberdade pode ser aterrorizante, pois nos faz temer o erro, e muitos preferem abdicar dela para escapar dessa responsabilidade. Sartre entende esse medo, mas insiste que a fuga não é a solução. O que ele propõe no final é uma espécie de otimismo prático. Não um otimismo ingênuo, mas a crença de que podemos, com esforço, construir um mundo onde respeitemos a liberdade dos outros assim como a nossa, onde aprendamos a transformar a angústia na base de uma vida mais autêntica e significativa. Não será fácil, adverte Sartre, mas será nossa, porque no fim é melhor ser autor, ainda que imperfeito, da nossa própria história do que viver como uma cópia impecável do roteiro de outra pessoa. E agora, falando de liberdade e escolhas, deixa eu te fazer um convite prático. Que tal transformarmos essa jornada filosófica em algo ainda mais coletivo? Inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe um comentário aqui embaixo. Sabe por quê? Porque cada clique seu é como uma escolha. Dá vida a essa conversa, nos conecta e ajuda a compartilhar essas reflexões com mais pessoas. Quem sabe alguém aí também precisa encarar a própria sombra. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque está disposto a enfrentar sua sombra. Seja o medo das decisões, a angústia de ser livre ou aquela vontade de dar um passo para trás e se esconder. E sabe de uma coisa? Isso não é fraqueza, é coragem. Coragem de ouvir, refletir e aceitar que viver não vem com um manual de instruções, mas que você pode escrever o seu como quiser. Então, obrigado por compartilhar esse momento comigo. Saber que podemos criar esse espaço para trocar ideias, mesmo que virtualmente, me faz acreditar que não estamos sozinhos nessa jornada. E se em algum momento você sentir que a liberdade pesa demais, lembre-se, cada decisão que você toma é uma pincelada única na obra da sua vida. E essa obra, mesmo que tenha borrões e ajustes, sempre será extraordinária,